Nós somos tridimensionais, queridos. O que quer dizer isso? Nós somos um homem espiritual. Nós somos espírito porque nascemos do espírito. Nós possuímos uma alma com emoções, com sentimentos e possuímos um corpo com o qual nós nos movimentamos nessa terra. Sabe, mas nem sempre nós sabemos a ordem dessas coisas, não sabemos administrar essas coisas, porque a Bíblia ela fala: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Não deixe apartar dos teus olhos, mas guarda no teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Você já parou para pensar nessa palavra, em que a palavra de Deus para nós, guardada no nosso coração, ela produz vida e saúde para o nosso corpo? Sabe, são coisas que a gente não ouve no natural, são coisas espirituais que nós precisamos estar absorvendo e discernindo em todo o tempo. Sabe, quando nós nascemos nessa terra, nós vemos os nossos pais, nós nascemos da carne e do sangue, a palavra de Deus diz. Então, nossas emoções captaram tudo aquilo que os nossos olhos naturais viram, tudo que nós passamos na nossa vida, todas as experiências boas ou ruins, nós passamos e essas coisas ficaram abrigadas na nossa alma, impregnadas em nós. E até então nós passamos a atuar com os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porém, existe um mundo espiritual, uma realidade espiritual, o qual é real, queridos. Nada do que foi feito se fez sem a palavra de Deus. Deus criou através da palavra todas as coisas. Existe uma palavra escrita sobre nós, um livro escrito sobre nossas vidas. Só que nós não sabemos acessar essas coisas. Nós estamos aqui porque nós queremos acessar aquilo que Deus criou e preparou para nós. Há uma vontade espiritual, uma vontade celestial para nós, que é boa, agradável e perfeita. Vontade de Deus, queridos. E é isso que nós precisamos entender. E eu gostaria até de abrir a palavra com vocês lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, no versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe um querer que está na nossa alma, está na nossa vontade, nas nossas emoções, que há uma guerra de carne e espírito. A carne é aquela que absorveu tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é humano. E na verdade, o pecado ele ficou instaurado na nossa carne. E nós passamos a fazer tudo aquilo que era desejo pecaminoso da carne. Tudo que diz respeito aos pecados da carne, nós estamos aqui para ressaltar eles, mesmo porque Gálatas aqui completa falando de todos esses desejos malignos que parecem prazerosos, mas que nós sabemos que conduzem à morte. Mas nós precisamos compreender essas três dimensões que nós possuímos. Queridos, por que nós sentimos o que sentimos? Por que nós pensamos o que pensamos? Lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, a Bíblia diz que os olhos se abriram e o homem viu que estava nu, ele teve medo da voz de Deus, se escondeu. Desde aí começou a vir o medo por causa do pecado, porque os olhos se abriram. Então o homem se perdeu naquilo que ele estava vendo agora. Os nossos olhos naturais agora veem as coisas se acabando, morrendo, se deteriorando, as coisas estão se decompondo, e é essa mensagem que entra às vezes para a nossa alma, para o nosso coração,
e nós ficamos sem esperança, queridos, porque se a nossa esperança estiver somente nas coisas dessa terra, quão miseráveis nós somos. Mas Jesus veio para encerrar um ciclo de Adão na nossa vida, um ciclo do pecado. Quando ele foi para a cruz, ele estava estabelecendo uma nova identidade para nós. Quando ele ressuscitou, um novo ser foi gerado. A minha esposa gosta de falar muito disso, de a parte, né, excelente, é algo que diz respeito à natureza de Cristo, é algo que está acima, algo que é glorioso, que nós temos essa identidade em Cristo e nós estamos aqui para acessá-la em todo o tempo, porque há um mundo espiritual disponível para nós, há uma realidade conquistada na cruz. Jesus, ele falou, está consumado, e liberou para nós. Agora, com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos ver, porque os nossos olhos se abriram para o mundo natural e se fecharam para o mundo espiritual. Mas nós fomos chamados não para andar por vista, mas por fé. Por fé. Se você andar por suas emoções, querido, você vai seguir a sua vontade terrena. Mas por fé nós acessamos essa realidade de quem verdadeiramente nós somos, de quem realmente nós somos em Deus. E como é importante nós acessarmos essa realidade, né? Porque quando nós viemos para esse mundo, nós nascemos em Adão, e muitos de nós vivemos muito tempo nessa natureza de Adão, até recebermos a natureza de Cristo em nós. Mas mesmo recebendo a natureza de Cristo em nós, há algumas verdades impressas na nossa alma que até o live sobre a transformação da nossa mente, sobre a bondade de Deus que nos leva, que nos conduz ao arrependimento. E nós vimos que o arrependimento aqui diz respeito à metanoia, a mudança de mente, a transformação de mente. E de que maneira que a gente passa por esse processo de transformação da nossa mente? Eu acredito que o primeiro passo, nós também não estamos aqui para compartilhar receitinhas, tá, irmãos? Nem passo a passo. Cristo, nós nos tornamos um com Cristo, e a gente precisa permitir que a nossa consciência seja permeada por essa verdade, de que nós não somos mais o velho homem, a velha mulher, nós nascemos de novo, numa nova família, a família de Deus, nós estamos unidos a Cristo e somos um com Ele. Amém. E essa é a realidade que nós precisamos acessar, né? A Débora falou aqui algo muito importante, né? E a verdade o que é o Espírito? O Espírito acessa o mundo espiritual, acessa a realidade de quem Deus é. Deus é Espírito, né? O Nicodemos chegou para Jesus e falou, mestre, você só pode vir de Deus e fazer tais coisas. A internet deu uma parada aí, né? Mas voltou, né? Graças a Deus. Você só pode fazer tais obras, milagres, se não vier de Deus, né? Aí Jesus respondeu, é verdade vos digo, que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, Jesus estava falando de uma realidade, e ele vai explicar, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe, e nós não somos mais nascidos da vontade da carne nem do sangue. Nós que nascemos de novo em Jesus, nós nascemos por uma nova realidade. Nós somos Espírito, Deus é Espírito, nós somos Espírito, Ele é o nosso Pai. Por isso que nós precisamos compreender o amor de Deus, para você aproximar-se dEle como o seu Pai, como aquele que enviou seu Filho, derramou sangue para que você não entre na presença dele culpado, condenado.
porque o condenado foi Jesus no seu lugar. Porque a culpa te afasta de Deus. Foi isso que afastou Adão de Deus, a culpa. Ele se sentiu culpado por causa do pecado, ele se escondeu de Deus, viu que estava nu, se escondeu de Deus. Então, quando você entende que a culpa foi removida, que o sangue trouxe expiação para a sua vida, trouxe perdão para a sua vida, e o sangue, a expiação, revelou esse grande amor de Deus por nossas vidas, você se aproxima com toda a ousadia, sem medo, porque o amor lança fora o medo. Agora, esse relacionamento com o Pai é imprescindível para você saber a sua realidade, né? Saber, não temos receita. O relacionamento, ele tem que acontecer a partir do momento que você crê quem Deus é, a partir do momento que você crê como Deus é. Então, olha só que interessante aquilo que diz em Tiago, ele fala assim, no versículo, qual capítulo? Tiago capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Queridos, é algo muito glorioso que revela a nossa vida, quem nós somos pela palavra. O mesmo DNA, né, da palavra é o nosso DNA. A mesma pureza da palavra é a pureza do nosso espírito, é a pureza do nosso espírito. Mas aí você pode pensar, mas pastor, eu não me sinto assim, eu me sinto muito pecaminoso, eu me sinto muito sujo. Queridos, é esse que é o X a questão. Se você andar por sentimentos, você nunca vai experimentar a fé, você nunca vai experimentar a realidade de quem você é, porque o mundo, a sua consciência ainda está contaminada com o pecado, o mesmo pecado que estava sobre Adão, né? É por isso que a nossa alma precisa ser ganha. Precisa ser ganha. A gente estava falando sobre a história que Deus escreveu a nosso respeito, e a gente de Salmo 139, né? Que fala muito sobre a forma assombrosa como Deus nos criou, o amor com o qual Ele nos amou ao nos criar, ao nos gerar, e fala sobre os nossos dias estarem todos escritos e definidos por Ele. Isso acreditar, nos faz crer que existe uma história escrita por Deus ao nosso respeito. Ele escreveu uma história linda a nosso respeito. Agora, viver, desfrutar dessa história não é papel dele, é nosso. Nós é que nos permitimos entrar nesse lugar de viver a história que ele escreveu para nós. A gente vê que tem muita gente que passa por esse mundo, por essa terra, sem viver a verdadeira história, a perfeita história, a perfeita vontade de Deus para suas vidas. Por quê? Porque não se permitiram entrar nessa história, não se permitiram vivenciar aquilo que Deus escreveu acerca de suas vidas. A gente ouve muita gente falando assim, uma nova história Deus tem para você, um novo projeto de vida. Não, queridos, o projeto de vida de Deus para nós, ele é original e ele é imutável. Todos nós fomos criados para o louvor da sua glória, e há uma história vitoriosa escrita a nosso respeito. Agora, o fato de nós vivermos ou não depende de Deus, depende de nós. E nós estávamos falando sobre o privilégio de nascer na família de Deus, né? Nós conversamos sobre isso nessas lives, a gente tem sempre lembrado disso, falado sobre esse privilégio de nascer na família de Deus. O que acontece? Nós nascemos em Adão, todos nós sabemos. À medida que nós recebemos o DNA de Jesus, Jesus nos deu um instrutor. E é esse instrutor que vai nos ensinar nessa nova vida, nesse novo estilo de vida, nessa nova identidade.
Jesus disse que Ele não nos deixaria órfãos. Ele liberaria para nós o seu Santo Espírito. Por que o Espírito Santo é santo? Porque é o próprio Espírito de Jesus. E a partir do momento que nós nascemos de novo, nós recebemos esse selo do Espírito. E hoje o Espírito Santo habita em nós para ser o conselheiro da nossa nova natureza. Então, não há possibilidade de eu de conhecer e de desfrutar, de acessar aquilo que Deus já tinha escrito a meu respeito, desde o momento em que Ele estava lá escrevendo o livro da minha vida. Não há possibilidade de eu acessar esse lugar, de eu desfrutar e viver isso sem me relacionar com o conselheiro da minha nova natureza, porque é Ele que estava lá juntinho com Deus, no momento em que Deus estava gerando a minha vida no coração dele e estava escrevendo toda a história da minha vida. Então, o caminho é nos aprofundarmos no relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que pode nos contar os segredos da nossa existência. É o único que pode revelar para nós qual é o plano perfeito de Deus para a nossa vida e de que forma que nós vamos entrar nesse plano perfeito e viver esse plano perfeito. Agora, existe uma verdade imutável. A vontade de Deus a nosso respeito, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Agora, vivê-la, desfrutá-la ou não, depende de nós. É uma decisão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, não vos conformeis, não tome a forma que o mundo tem. O mundo tem uma forma de pensar, uma forma de agir. O mundo não tem um mundo espiritual, a realidade espiritual formada dentro dele. E por nós virmos desse lugar em que a natureza de Adão era muito operante na nossa vida, existe todo um processo até a nossa alma ela receber e se adequar a essa verdade que já existe no nosso espírito. Vocês entendem quando a gente fala alma, queridos? Quando a gente fala alma, a gente está falando de emoções, de sentimentos. Sabe, corpo é essa carcaça, é essa casa terrena que o apóstolo Paulo fala que um dia vai se desfazer, mas ela vai ser transformada por uma nova carne. E aí sim, os nossos olhos se abrirão para o mundo espiritual. Mas, enquanto os seus olhos naturais não se abrem para o mundo espiritual, você acessa pela fé a realidade espiritual. Então, você precisa transformar, a sua mente precisa ser transformada. Agora, aquilo que você ouve determina, aquilo que você absorve na sua mente determina as coisas. Por isso que tem algumas práticas espirituais, né? E talvez a gente vá falar a respeito delas nesses dias, que são imprescindíveis na nossa vida. Por exemplo, a meditação. A meditação é imprescindível da palavra, meditação da palavra. Aquilo que nós lemos aqui em Tiago, que nós somos gerados pela palavra da verdade, ele diz aqui, no versículo 21, portanto, despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe, a palavra é o Evangelho, é aquilo que Jesus Cristo fez, é a realidade que nós somos. Você só pode fazer aquilo que você é. Deus faz o que faz porque Ele é o que é. Então você precisa entender qual é a sua identidade. E a partir da sua identidade, você vai produzir novos frutos, você vai produzir uma nova atitude, uma nova realidade de vida. Isso passa por meditação, é você ficar debruçado sobre a palavra, crendo na realidade de quem você é, declarando com seus lábios aquilo que você é. Queridos, você não é aquilo que você sente. Queridos, tem momentos, a maioria das vezes, quando a gente acorda, às vezes você vem de um pesadelo, você acorda mal-humorado, acorda ruim, inseguro, com medo, com todos esses sentimentos negativos que destroem a nossa alma.
mas são coisas da nossa carne, são coisas das emoções erradas que não estão programadas dentro de nós. E por isso que é tão importante nós entendermos que esses sentimentos negativos, esses sentimentos adversos que muitas vezes nos levam para lugares obscuros, para lugares de depressão, lugares de angústia, de medo, de aflição, esses sentimentos, eles atuam no âmbito da nossa alma. É por isso que muitas vezes as pessoas elas ficam apavoradas, cometem suicídios e tantas outras situações assim gritantes que nós vemos. Por quê? Porque as pessoas, e muitos filhos de Deus, pessoas que já nasceram de novo, porque elas não aprenderam a atuar no poder da sua nova natureza. Elas estão tristes, oprimidas, e elas acham que aquela tristeza, aquela opressão é que vai definir a sua identidade. Mas, queridos, o que define a nossa identidade é aquilo que Deus já disse a nosso respeito. E a verdade de quem nós somos está no nosso espírito. Por isso que é interessante, o título até da nossa discussão, do nosso partilhar da nossa live de hoje, é o homem em 3 dimensões. Por quê? Por isso que é importante nós entendermos que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós não somos um corpo, nós somos espírito. Nós somos seres altamente espirituais. E a parte de nós com a qual Deus se comunica é com o nosso espírito. Por isso que existe todo um processo de ganhar a nossa alma, de disciplinar a nossa alma, onde residem as nossas emoções e vontades, para que a nossa alma se alinhe à verdade que já existe no nosso espírito, quem nós somos de fato, porque o nosso espírito ele recebeu a regeneração no momento em que nós nascemos de novo. Tem alguns irmãos que já caminham conosco e sabe aquilo que nós estamos falando, dessa realidade, mas para você que tem nos ouvido nesse tempo, dessas lives, e tem recebido... Carol, a nossa verdadeira identidade é o nosso espírito. Isso. Jesus falou que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aí eu dá um pausa aí só para a gente voltar, para não ter que retomar. E por isso que é tão importante nós entendermos, nós compreendermos esse processo de Deus na nossa vida sobre as realidades espirituais que regem a nossa vida, as realidades espirituais que regem a nossa nova natureza. E, querido, se você parar para pensar, a maioria das pessoas hoje, os filhos de Deus, eles receberam a nova natureza, mas se comportam nesse mundo como se fossem cidadãos desse mundo. Sim. Por quê? Porque ainda não compreenderam esse processo, porque ainda não entenderam que a verdade de quem eles são não está no âmbito da sua carne. A verdade de quem nós somos, nós que nascemos de novo em Cristo, ela se encontra no âmbito do nosso espírito. É por isso que eu volto a dizer, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, mas nós somos seres totalmente espirituais. É por isso que muitas vezes, quando você acorda mal, você acorda mal-humorado, ou às vezes você está passando por momentos de angústia, você não pode se definir por essas angústias. Essas angústias, essas decepções, elas não podem definir a sua vida, a nossa vida. O que define a nossa vida é quem nós somos no Espírito. E no Espírito nós somos resolvidos. No Espírito nós somos plenos. No Espírito nós somos amados. No Espírito nós podemos fluir em amor. Porque é no Espírito que reside a realidade de quem nós somos. Olha, esses dias a gente estava vivendo uma situação e a gente tem atravessado uma situação. Acho que a maioria de vocês, irmãos, né, sabe, acompanhou de perto a situação do meu pai, né, que foi diagnosticado em novembro
com uma enfermidade, hoje ele está passando por um processo de quimioterapia, e assim, eu acompanhei muito de perto todo esse processo. Então, por vezes, eu saía do hospital com notícias assim, extremamente negativas, e a minha alma gritava. E teve um momento em que a minha alma, ela estava com as minhas emoções começando a assumir a forma daquelas más notícias. E eu estava entrando num lugar de angústia, até que eu clamei ao Espírito Santo. E na verdade eu não clamei pedindo socorro com as mãos erguidas, mas eu acessei a verdade que habita em mim. Porque o Espírito Santo não está fora, o Espírito Santo está dentro. Eu não preciso gritar para chamar alguém que está dentro. Então, no profundo do meu ser, eu clamei pelo socorro dele, ele me socorreu. E ele começou ali a me lembrar de quem eu era. Queridos, eu me lembro que eu cheguei em casa, eu fui para frente do espelho. A mente natural não vai entender isso não. Se você está me ouvindo com a mente natural, você vai me chamar de doida. Mas em nome de Jesus eu declaro que você está acessando as realidades espirituais. E eu me lembro que eu fui para o espelho ali e eu fui trazendo a existência, apontando o dedo para mim e dizendo quem eu era. Débora, você é resolvida no amor do Pai, você habita no resultado da cruz, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, você anda por fé, você não anda por vista. E ali, queridos, de frente para o espelho, eu fui declarando as verdades de quem eu era, olhando dentro dos meus olhos. Por quê? Porque eu recebi o resgate do Espírito Santo que habita em mim, que eu não precisei buscar do lado de fora. Amém? Porque eu faço parte da família de Deus, estou alicerçada na nova aliança, né? Na antiga aliança o Espírito vinha sobre. Hoje nós temos o Espírito habitando em nós, dentro de nós. E então ali ele me socorreu. Ele me socorreu daquele lugar de angústia e começou a me lembrar de quem eu era. E a partir do momento que ele me lembrou de quem eu era, eu comecei a lhe declarar de frente para o espelho. E imediatamente, queridos, aquela situação de caos, aquela situação de medo, de pavor que estava me cercando, ela se rendeu literalmente à paz que o Espírito Santo gerou dentro do meu espírito. Por isso que nós sempre dizemos, queridos, nós, filhos de Deus, nós temos autoridade dada por Deus para mudar situações e ambientes. E nós podemos, porque Ele compartilhou conosco esse poder, porque nós temos o mesmo DNA de Jesus. E por termos esse DNA de Jesus, nós podemos adentrar ambientes e ambientes serem transformados. Porque o que nos governa não é a realidade do lado de fora. O que nos governa é quem nós somos aqui dentro. Quando aqui muda, tudo muda. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só dar uma saudação à minha prima lá, Fernanda, muito tempo que eu não vejo. Fernanda, que bom ter você. Que legal, um abraço, Fernanda. Um abraço, Fernanda. Mas, queridos, essa realidade que nós precisamos desfrutar mesmo. Deus não nos fez para ser mais um na terra. Deus nos fez para ser seus filhos amados. Jesus não foi mais um aqui na terra. Jesus foi um que fez a diferença, foi um que cumpriu o propósito. Quando Jesus andava na terra, ele sabia qual a realidade espiritual que cercava a vida deles. Você acha que quando Jesus, ele estava lá no Getsemane e vieram aquelas pessoas prendendo Jesus e os seus discípulos ali, Pedro pegou a espada na mão, corta a orelha de um e eles começam a ficar agitados. E Jesus, para. Calma. Tipo assim, Jesus está dizendo assim, eu sei a realidade que me cerca. Eu sei que eu posso governar sobre todas essas coisas. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Você acha que se eu não quisesse, eu honoraria o Pai e ele enviaria uma legião de anjos aqui para me livrar? Sabe, queridos, é andar na dimensão de quem Deus te fez. Da sua nova natureza. Da sua nova natureza. Sabe, a religião, ela tira muito isso, porque a religião, ela ensina regras, práticas, ela quer te mudar o comportamento, queridos, mas religião só pode mudar comportamento, mas se mudar comportamento sem mudar os fundamentos, aquilo que você crê, né? Jacques falou aí, nós somos aquilo que cremos. E realmente,
Mas olha só, aquilo que você ouve vai determinar a sua vida. Aquilo que você ouve, escuta, você se relaciona com várias pessoas, se relaciona com várias pessoas, e as pessoas, cada um pensa de uma forma. Amém, Ju, amém. E você vai abrigando, às vezes aqueles pensamentos carnais que o mundo todo pensa. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, guardar o seu coração. Eu havia falado no início, Provérbios capítulo 4 diz assim: filho meu, dê atenção para as minhas palavras, as minhas razões inclinam os seus ouvidos, as minhas razões, não deixe apartar dos seus olhos, porque os nossos olhos, ele precisa estar fitos em Jesus, olhando para Jesus. Mas ele fala assim: guarda essas palavras no seu coração, porque elas são vida para aquelas que a acham e saúde para o seu corpo. Sabe, você pode viver uma vida saudável simplesmente porque você abriga a palavra certa no seu coração. Quantas pessoas que ficam amedrontadas diante das circunstâncias, diante desse vírus, e o problema não é nem o vírus, o problema é o medo que está instaurado na vida dessa pessoa. Que esse vírus provocou. Sabe? Então, as pessoas estão aí ouvindo um monte de coisa, e vem a religião, coloca e expõe um Deus que julga, um Deus que condena, aí atrapalha tudo, queridos. Nós estamos aqui para mostrar para vocês, através da palavra, que Deus te ama. Amém. Você precisa receber esse amor e compreender esse amor que lança fora todo medo, porque o medo é totalmente destrutivo e aprisiona, e é aprisionador. Então, queridos, nós temos uma realidade espiritual para viver. Como eu estava falando aqui, você que está ouvindo essas palavras, talvez essas palavras sejam coisas novas que você esteja ouvindo, eu não sei, né? Mas guarde ela no seu coração. Sabe por quê? A parábola do semeador diz daquela primeira semente que caiu na beira do caminho. Diz respeito àquela pessoa que não entendeu e compreendeu a palavra. Mas tem aquele que compreende a palavra e recebe a palavra e se alegra com ela. Só que vem uma perseguição por causa dessa palavra. Sim. E você não entende, você recebeu a palavra te falou seu coração, mas no outro dia veio uma circunstância e aquilo roubou aquela palavra do seu coração. Não deixe que a palavra que Deus liberou para você seja roubada. Não deixe que isso seja dessa forma. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando nossa live, que passou rápido demais. Glórias a Deus. Amanhã nós vamos voltar, nós vamos falar mais sobre práticas espirituais, né? Nós vamos falar sobre essas realidades. Nós temos um propósito de desfrutar de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, queridos. Jesus fez grandes coisas por nós, e por isso que nós estamos aqui para desfrutar dessas realidades. E eu creio que nós estamos aqui por causa disso. Amém? Jesus falou, você que está com o seu pão, o seu cálice, você que está talvez nos assistindo pela primeira vez, mas pode fazer ceia fora da igreja? Jesus falou assim: fazer isso em memória de mim. Fazer isso. Então a memória dele nós temos em todo o tempo. E principalmente em família, queridos. O melhor momento de cear é na família. Lógico, com a família da fé, é o momento que nós desfrutamos da comunhão com o corpo, mas em casa também nós desfrutamos da presença dele. Pode! Porque nós não estamos falando de religião, estamos falando das palavras de Jesus. E quando você participa da ceia, você participa da verdadeira comida. Amém. E da verdadeira bebida. Sabe quando dizem que certos alimentos fazem muito bem para o nosso corpo? Sabe, nós estamos falando do alimento que vai fazer bem para o nosso espírito, alma e corpo, porque ele restaura todo o nosso ser.
ele entra em todos os âmbitos da nossa dimensão, tanto espiritual, tanto emocional, quanto física. Por isso, quando nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer com a fé que nós estamos comendo a comida celestial. Amém? Vamos comer e beber, amém? Glória a Deus. Jesus falou que come de mim, permanece em mim. Queridos, foi muito bom ter você nessa live, mas antes de terminar, nós vamos orar por você. Vamos declarar as verdades de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Nós já declaramos desde já que nenhuma praga, nenhum mal chegará na nossa tenda. Amém. Pai, nós te louvamos pela graça do Senhor em nossas vidas. Sim, Pai. E sobre a vida do meu irmão que nos assiste nesse momento, Pai. Esse favor, Pai, que é imerecido, está sobre a vida dele. O Senhor enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, para, Senhor, receber a maldição que era nossa, para receber a enfermidade que era nossa, receber o pecado que era nosso. Agora nós recebemos a justiça que é dele, sim, o favor que é dele, sim, a bênção que é dele. Pai, nós estamos nele e ele está em nós. Por isso nós já somos abençoados. Nós declaramos a bênção sobre a vida do nosso irmão. Declaramos a cura, sim, sobre a vida dele, a cura das emoções, o resgate da vida dele, Pai. Declaramos, Pai, que nenhuma arma forjada vai prosperar contra a vida dele. Senhor, no nome de Jesus, nós abençoamos. Nós declaramos, Pai, que o Espírito, Senhor, que vem para roubar essa palavra, não vai roubar essa palavra está guardada e protegida, está selada e vai frutificar, porque a palavra que o Senhor envia, Pai, ela foi enviada para prosperar por aquilo, sim, que ela foi enviada, Pai. Amém. Por isso nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz para vocês. Amanhã nós estaremos nesse mesmo horáriozinho, juntinhos para adorarmos, para compartilharmos essa palavra da graça de Deus para a sua vida. Você que está chegando agora, volte, assista a live. Você que não acompanhou as outras lives, acompanhe as outras lives, porque tem muita palavra de Deus para você nessas lives. Amém? Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe, Fernanda. Muito bom ter você aí, Aline, cada irmão, cada irmã que esteve presente conosco. Até amanhã, Até Carol. Amanhã. Saudade Beijo demais de vocês. Abraço, Thiago. Desfrutem da presença do Espírito Santo com vocês. Vocês são, sim, amados, muito amados e altamente favorecidos por Deus. Vamos fazer um combinado amanhã quando você acordar. A primeira coisa que você vai fazer, até antes de levantar da sua cama, é acessar aquele que habita dentro de você. E ao fazer isso, você vai acessar as realidades espirituais disponíveis para você. Eu tenho certeza que você vai viver o seu dia na plenitude daquele que te chamou para ser pleno. Amém? Vamos fazer esse combinado? Antes de levantar amanhã, acessar as verdades de quem você é. Não tiver no espelho lá, já faz igual você faz. Tá escovando o dente, começa a louvar você Deus é amado. pela verdade que você fala, é. Você é amado. Fala para você no espelho, você é amado, você foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Tem favor de Deus para a sua vida. Fala isso. E acesse, queridos, essas realidades do Pai para a sua vida. Amém? Muito bom ter vocês aí. Amanhã nós estamos juntinhos. De volta. Glória a Deus. Paz. Paz, irmão.